Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E eu já vou te pedindo para você que é novo por aqui se inscrever, tá? Se inscrever aqui embaixo. E se esse vídeo te ajudar de alguma forma, alguma dica, se você gostar, deixa o like. Lembra de deixar o like para me ajudar, tá certo, gente? Então eu vou aqui para a segunda parte da história da minha loja, né? Hoje nós vamos falar de perdão, como eu consegui trazer as mercadorias, fornecedores, estruturas e tal, tá certo? Então, vamos comigo. Vou começar aqui com vocês para explicar como eu fiz para ter a mercadoria. Bom, se você assistiu o primeiro vídeo, você vai entender o meu processo. Se você ainda não assistiu o primeiro vídeo dessa série, volta lá, dá pausa aqui, volta lá, entende um pouco para você conseguir entender esse vídeo, tá certo? Então, gente, hoje, antes de começar a falar sobre as estruturas de mercadorias e tal, eu vou falar um pouco, eu vou dar continuidade um pouco da minha história, que é a questão do empreendedorismo, né? Para começo de história, o empreendedorismo para mim está no sangue. Vendas, essa questão de negócios, administração, tá no sangue, gente. Desde pequenininha, eu gosto desse nome. Eu acompanhava a minha mãe bordava, a minha mãe fazia vendas de catálogos, e tudo eu estava lá com ela. Mas antes dela, eu ajudava meu pai. Meu pai é agricultor. E eu amo também essa profissão, gente. Tudo que você faz com amor, com dedicação, eu até me emociono do meu pai. O meu pai era agricultor. Era porque hoje em dia ele é aposentado. Enfim, é que eu me emociono ao falar do meu pai. Ele trabalhou a vida inteira com agricultura. E, gente, meus olhos enchem de pra choro mesmo de água. Porque, gente, era lindo, era maravilhoso a minha casa. Apesar de que era o ambiente de trabalho dele, gente, mas vocês podem ter ideia do que é você colher frutos, você fazer plantações, e isso eu tenho até hoje. Por mim, o meu quintal aqui é cheio de plantas, de muitas coisas. Milho, feijão. Olha a história que eu tô contando aqui pra vocês, gente. É maravilhoso. É diferente. Mas eu estou muito feliz de poder compartilhar isso com vocês. Espero que vocês também gostem de ouvir e que te ajude também a experiência. Vamos lá. Cajá, caju, siriguela. Comenta aqui embaixo se você gosta e também conhece essas frutas. Siriguela, ata. Gente, eu não vou conseguir lembrar de todos. Não sei se mamão, cajarana, cajaimbu. Acho que muitos não vai conhecer as frutas que eu disse aqui, né? Todas. Mas vê na sua casa aquelas frutinhas. Então ele colhia do pé. Tinha aquele processo de amadurecimento. E ia para a feira no dia seguinte com as caixas de frutos. Gente, é uma coisa maravilhosa. E aquilo ali eu aprendi desde cedo, gente. Na época de feijão, na época de milho. Sabe o que é que você vai fazer? Aquela fogueira naquele tempo, né? Que era tempo de fogueira. Hoje em dia não tá tão. Mas naquele tempo que tinha. Toda rua tinha sua fogueira, né? Comenta aqui se você também lembra desse tempo. Eu não sou tão velha assim, não. Mas eu passei na infância e isso era maravilhoso. Era um tempo bom da nossa vida, né? Vai, gente, comenta aí se você também se identifica, se aconteceu aí também, e como era aí pra vocês. Que eu vou ficar muito feliz em ler e responder. Então, era muito maravilhoso você trabalhar naquilo que você amava. Meu pai era disso. Coco, coqueiros, aguar as plantas. Eu volto lá naquele tempo. E quando ele colhia, que organizava tudo na noite anterior, e no outro dia eu sabia que ele ia para a feira, e quando ele voltava da feira, eu já via com aquele dinheirinho, que era como ele sustentava a gente, era maravilhoso ver todo aquele processo. Então,
Depois, né, durante e depois também veio minha mãe, né? Porque os catálogos veio muito depois, catálogo de cosmético. Mas a questão do bordado era meio que no mesmo tempo, de quando ele estava na colhedura, porque a minha mãe também ajudava ele, né? Agricultora também. E depois que veio essa questão de outras coisas para ela, né? E também eu cheguei aí colher também. Mas confesso que um dia eu não aguentei, tá, gente? Era mais para os meus irmãos. Eu fiz pouco isso, eu ajudava mais em casa, né? Tanto ele ajeitar os frutos, é, é, como todo um processo, né? E também ajudei minha mãe, muito minha mãe, na questão de bordados. Ela pegava pano para bordar naquele tempo, né? Ia pegar na nossa cidade aqui, porque aqui é um bairro, ia pegar na cidade. Eu ia com ela, era eu quem estava lá nos bastidores com a minha mãe. E eu já fui pegando tudo aquilo, conhecendo esse mundo, gente, e estava no sangue, né? Se eu estava lá metida é porque já estava no sangue. Então eu me maravilhei muito, eu ficava maravilhada com tudo aquilo. E depois veio os cosméticos. Naquele tempo, eu nem lembro mais o nome das empresas, mas não era Avon e Natura ainda não. Primeiro foi umas que eu não lembro o nome, que eu ajudava ela em todo o processo de ir na cliente, mostrar, depois chegar em casa, passar pedido e deixar pedido lá no local, que era lá no outro bairro, pegava ônibus, era uma comédia. E quando também o dia de pegar a caixa, aí quando trazia, separava todos as mercadorias com ela, como eu faço hoje com meus clientes. E também eu ia deixar na casa dela, das clientes dela. E no dia de cobrar, né? Porque a gente trabalhou muito assim, deixar o pedido, aí tinha, sim, uma semana, 10 dias para poder pegar o pagamento. Eu ia também. Aí é interessante que teve uma época que a minha mãe foi cuidar de uma irmã minha que teve neném, e ela passou mais ou menos uma semana fora. Uma semana, 15 dias, eu não lembro. E eu fui de bicicleta. Fui de bicicleta lá pro outro bairrozinho próximo. E fui com meu pai de bicicleta, colher o dinheiro, né? Receber o pagamento do pessoal. Aquilo ali, gente, e tudo isso me fez me apaixonar cada dia mais por esse lado de empreendedorismo, por esse lado de comércio. Eu sou maravilhada. Eu estudo administração, como eu falei no outro vídeo, e eu tenho no sangue isso, gente. E eu tenho muitas experiências, muitas dicas aqui para dar para vocês. E é muito maravilhoso estar compartilhando isso com vocês. Eu me via gravando esses vídeos, conversando com vocês, meu público, né, para transmitir tudo isso, porque só isso já ajuda a incentivar. Porque eu sei que, assim como eu, muitos aí também passaram por uma infância parecida em relação a isso, a questão de agricultura. Então, é muito maravilhoso, gente. Hoje em dia eu poder estar conseguindo gravar, porque se você não já viu num vídeo em algum vídeo atrás, ou se você ainda não viu, vai lá ver. Muitas vezes eu gravei aqui há uns anos atrás, lá depois da pandemia, que eu falei no outro vídeo, né? No outro tempo da loja, eu gravei vários vídeos, eu tinha todo o cenário, o cenário nem tanto, era por conta do cenário que eu não deixava, não botava pra frente os vídeos. Mas eu tinha todo o suportezinho do celular, tinha luz e tal. E tinha a mercadoria, mas eu não achava que estava preparada para trazer isso para vocês. Mas eu me via compartilhando isso com vocês e não conseguia, né? Não botava os vídeos para frente. Porém, como eu estou dizendo, eu estou transparecendo. Eu disse também nos vídeos anteriores que eu ia falar a realidade aqui, mostrar como era realmente. E eu estou realmente dando o que eu posso para que você também se sinta encorajado para estar tirando seus sonhos do papel, que é um dos meus focos aqui com vocês, de ajudar você a tirar os seus projetos do papel, certo? Esse é o segundo vídeo dessa maratona de vídeo que eu tenho programado e tenho dito a vocês que eu vou estar prometendo a vocês que eu vou estar lançando aqui os vídeos. Então, gente, o vídeo longo novamente e eu falando ainda da história do processo. E eu disse para vocês que tem muita história para contar, gente. Então, o empreendedorismo está no sangue, é de família.
E muito tempo depois, não muito tempo assim, mas também depois da minha mãe, veio uma das minhas irmãs que vendeu também Avon, vendeu, a outra irmã vendeu Natura, porque antes era separado, né? Avon uma coisa, Natura outra. E teve um irmão meu também que há uns, a gente acha que já tem uns 8 anos atrás, 7 por aí, que ele trabalhou na Avon, uma filial que tinha aqui perto, né? Não tem mais no momento, mas tinha. Então, gente, tudo próximo de mim, e eu só cada vez mais, cada tempo, eu só me pegando gosto de tudo isso. Então, vocês podem ver aí, né? Que tudo faz você criar um desejo, um amor. Então, eu acho que você tem uma história de. Você tem uma história. Tem aqui gente que tá me assistindo que tem uma história parecida, mas também que tem uma história diferente, mas também com contexto que é parecido, que fez você amar aquilo que você está tentando fazer hoje. Então, primeiro de tudo, ame. Que você busca em você algo que você goste, algo que você queira fazer, que você queira botar pra frente. E depois, se você ainda não colocou no papel, outra dica, coloca no papel, faz teu planejamento para aquilo que você o que você quer fazer, o seu sonho, o seu desejo, né? Então, falando da minha estrutura, da minha mercadoria, eu contei esse contexto porque depois da minha irmã, que vendeu Natura, né, uns anos depois, veio assim, eu vim aqui no YouTube, né, que eu disse que uma das ferramentas que eu uso para crescimento, para me interagir algum assunto que eu queira, aprender alguma coisa, é aqui o YouTube. Então, eu vi dicas, né, para você trabalhar online. E uma das dicas foi perfumaria. Mas nesse tempo eu já tinha roupa, que era o meu antigo emprego. Eu trabalhando numa empresa, eu já pensava, não, eu quero vender, continuar vendendo, né? Que eu vendia com a minha mãe. Ainda teve, gente, é muita história para contar. Eu vou deixar a história para os outros vídeos também. Então, a minha mãe também vendeu roupas e eu peguei o gosto muito cedo por isso, gente. E eu dei é meio que eu dei continuidade, né? Mas amando o processo, amando o meu trabalho, amando o que eu faço. E como eu consegui, né? A questão, Juliette, como é que tu montou o teu estoque? Como é que tu começou? Da onde veio o dinheiro? Apareceu aqui para mim que o vídeo ia parar, mas eu acho que vai dar certo. Eu, voltando. É um processo maravilhoso. Eu trabalhava na empresa, na última que eu trabalhei, que eu disse para vocês que eu pedi as contas para poder investir no meu negócio. E eu, mês após mês, eu ia comprando. Eu e meu esposo trabalhava no tempo, né? Os dois na mesma empresa. E ficou meio que assim: o dele para casa, para as nossas obrigações, né? Nossas necessidades. E o meu ficava mais assim. Claro, uma parte do meu, né? Porque a gente também, para viver de um salário, é complicado. Uma parte do meu dinheiro eu investia. E trazia roupa. Eu atendia muito o público da minha família. Eles sempre me apoiaram, graças a Deus. E eles diziam assim: Juliette, traz peça tal, traz vestido tal. Então, eles me apoiaram muito no começo de tudo, né? E hoje em dia também eles me apoiam, mas estou falando do começo. Então, eu sempre tive ali o público, tinha um público também da minha igreja que também me compravam. Os, os, os próximos. Então, eu também sempre fui buscando novos clientes e tal. A rede social também depois veio, né? Instagram, Facebook. Então, pega essas dicas, gente. Começa aos poucos. Já fui, né, montando esse estoque, trazendo, às vezes sempre trazia uma pecinha a mais e assim só ia reinvestindo e tal. E assim montei um tanto de mercadoria em casa, que foi o que me fez querer largar meu emprego e abrir minha loja lá no tempo que veio a pandemia. Então, depois, pós-pandemia, para mim voltar mesmo foi a perfumaria. Eu já tinha as roupas, já tinha meus clientes e tal. Mas aí para dar aquela animada, eu incluí a perfumaria, porque já vem daquele tempo que eu vendia com a minha mãe, né? E eu ajudava ela a vender nos bastidores e
eu tinha muito, sempre gostei muito, né? De maquiagem, de batom, de perfume. E uniu, né? Trouxe para agregar na minha loja, nas minhas redes sociais. E aí veio a perfumaria, uma caixa, produtos, aí sempre ficou um pouquinho de estoque, veio mais. E assim até hoje eu trabalho com catálogos e também trabalho com pronta entrega. Até aqui, esses produtos aqui já é de uma cliente que eu tenho que ajeitar na sacola, né, para fazer a entrega. E é isso. Entrou a perfumaria. Gente, se você ainda não viu o vídeo anterior, vai lá ver que você vai entender um pouco mais. E, consequentemente, à medida que vai passando os vídeos, eu vou estar falando um pouquinho da minha história, né? E é isso, juntei as mercadorias e me ajudou para quando eu fosse montar, que foi quando eu montei a primeira vez, me ajudou já ter um tanto de mercadoria, né? E aí fui para a estrutura. A estrutura, no meu caso, no meu processo, eu tive que apelar para cartão de crédito, né? Então, peguei a estrutura. Eu nunca tive uma estrutura assim muito completa, aquela estrutura, né? Tchan. Mas a estrutura que eu tinha, tô olhando aqui porque tá uma parte aqui. Sempre busquei uma estrutura assim bem legal. E a estrutura que eu consegui foi no cartão de crédito. Então, eu trabalhava ainda naquele tempo, né? Na verdade, nesse tempo, só o meu esposo estava trabalhando já, né? Que eu já tinha saído. Então, a gente ia pagando e tal, ia vendendo. E assim foi meu processo. Por isso que eu te digo, comece com o que você tem. Não é como aquela história que eu tava dizendo, não sei se foi nesse vídeo ou foi no outro. Que a pessoa que queria bolaria, né? Então, eu tenho que ter estrutura tal. Não, gente, se quer começar a vender bolo, se você, no seu caso, é comida, faz o bolo e vende. Se preocupa só com o material, com aquilo que precisa para mandar a comida, o bolo. Não vai pensar em estrutura, né? Se você ainda não pode, né? Primeiro ganha aí, depois você vai construindo. Então, eu estou aqui para animar você. Todas as coisas, tanto a minha experiência como as dicas que eu estou dando, tudo que eu também já aprendi é para ajudar você. Não precisa passar pelo mesmo processo, né? Não vou dizer erros não, porque eu não acho que eu errei. Mas é bem interessante, né? A minha história. Mas muitas pessoas erram, né? Compram uma coisa que não gosta, ou que não vai para o nicho que não gosta de trabalhar. Eu, no meu caso, eu me considero totalmente realizada porque eu trabalho com o que eu gosto, né? E tá aqui a mercadoria. Essa daqui é porque estava na arara, né? Eu tô organizando para poder colocar no saquinho. E como eu disse, eu acho que não foi no outro vídeo, né? Eu tô aí voltando com mais tempo para o online, porque como eu estou no online, eu vou precisar me dedicar mais. E não tem aquela coisa de você estar o tempo comercial no comércio, né? Porque quando você tem um físico, além de você se preocupar com toda a estrutura, com o online e tal, você tem que estar lá. Como eu, graças a Deus, eu digo assim, né? Eu tô no momento em casa, então eu vou usar o tempo que eu tiver para mim ir para cá, para as redes sociais, que é maravilhoso. Eu estou me descobrindo cada dia mais e mais. E se você, o seu foco é YouTube, começa com o que você tem também. Não precisa ter nada físico, se é só online, totalmente lá, só ajeitar como afiliado e tal. Começa com o celular, não precisa ter uma estrutura. Monta um cenário, alguma coisa, mostra o teu trabalho e vai dar certo, entendeu? Então é isso, em questão de, eu anotei aqui para não esquecer, como eu consegui a questão de material, foi todo esse processo, uma coisinha aqui, outra coisinha ali, e eu sou muito feliz pela mercadoria que eu tenho hoje, pelos clientes que eu tenho, que são cada um maravilhoso, pela estrutura que eu não estou podendo usar agora, mas eu estou no outro processo de montar
outro espaço. E é isso, vai ajudar um tanto vocês também, pegar você que está assistindo esse vídeo comigo e continue assistindo o processo, porque assim como eu estou fazendo, eu vou estar passando tudo aqui para vocês, né? Todo o processo de montar um novo local, eu vou estar mostrando para vocês, filmando tudo, para te ajudar aí também no seu processo. Se você tá assim como eu, fechou sua loja, né? Se por algum motivo você teve que fechar seu ponto físico e você tá desestimulado, se anima. Você tem o seu trabalho para colocar para frente, é você, é você. Eu falei no vídeo anterior, eu falo nesse. É você por você, continue, não pare, desistir não pode ser uma opção. Porque se você gostar realmente do que você faz, continue, vai dar certo, já deu, tá certo? Então, como eu disse, todo o vídeo eu vou estar trazendo um pouco da minha experiência, o dia a dia e muitas dicas de empreendedorismo, de negócio, de comenta aqui embaixo que você quer saber de alguma coisa específica, o que você quer que eu traga, que eu vou estar aí lendo com todo carinho e vendo se é possível trazer e fazendo o máximo possível para me trazer, né? E é isso, sempre ajudando. E também você pode me ajudar no comentário, alguma dica, tá certo? E eu estou muito feliz, mais uma vez, por estar compartilhando essa minha experiência com vocês e que o Senhor nos abençoe cada dia. Forte abraço, super beijo e até o próximo vídeo.